Olá, jovem! Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre uma questão de adaptação vegetal aos insetos. Bora pro enunciado? Questão 44 que foi cobrada na primeira fase da FAMERP 2023. O fenômeno de muda ou equidise que ocorre nos insetos hemimetábulos e holometábulos é controlado pelo hormônio equidisona. Na natureza existem algumas plantas que produzem a substância chamada brasinosterol, que consegue bloquear a ação da equidisona. Para essas plantas, as vantagens de produzir a brasinosterol são... Então vamos entender esse enunciado aqui, ó. Tá falando da fisiologia de crescimento dos insetos. Quais tipos de insetos? Os insetos que são hemimetábulos ou holometábulos. Esses insetos que fazem uma metamorfose parcial ou uma metamorfose total são aqueles que, para crescer, precisam trocar o exoesqueleto. Então vamos dar uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ó, do mundo da educação, que dá para a gente recordar bem o crescimento desses tipos de insetos. Então o crescimento dos animais em geral é um crescimento assim, ó, bem acentuado no início e depois ele vai se estabilizando, ok? Os artrópodes, principalmente esse que a gente está falando, né? Os insetos, tem aqui, ó, nessa regiãozinha onde eu estou colocando o asterisco, acontecendo uma constância no crescimento. Quer dizer que eles não estão crescendo, nem aqui nem aqui, ó. É um crescimento em escadinha. Então o que a gente vai perceber? Esse crescimento é interrompido naturalmente porque esse animalzinho cresce por dentro daquele esqueleto externo que eles possuem, que é o exoesqueleto. Assim, chega uma hora que esse corpo está muito grande lá dentro dessa carapaça e ele precisa estourar essa carapaça, geralmente na região abdominal, para sair desse exoesqueleto antigo e formar um novo exoesqueleto. A isso nós damos o nome de muda, equidise, e o enunciado deixa bem claro para a gente que ela é controlada por um hormônio chamado equidisona. Só que, para você entender melhor esse crescimento, olha só, nós temos, sim, essas paradas de crescimento nos insetos. Só que logo depois que acontece a equidise, esse inseto passa desse estágio 1 aqui, ó, para o estágio 2, bem nesse ponto aqui, ó. Tá? É onde ele sofre a equidise. E depois ele passa do estágio 2 para o estágio 3 de desenvolvimento nesse outro ponto de equidise. Então o que a gente percebe? Para o inseto sair da fase juvenil e chegar à fase adulta, ele vai precisar trocar a sua carapaça, seu exoesqueleto algumas vezes. Claro que depende de cada espécie a quantidade de trocas, né? A quantidade de mudas. E essa substância brasinosterol, que é um esteroide, é produzido pelas plantas para impedir a ação desse hormônio, ou seja, para impedir que ele faça o seu crescimento trocando o esqueleto externo. Então, o que o brasinosterol vai tentar fazer? Ó? Impedir isso daqui, consequentemente a muda. Impedindo a muda para o crescimento. Então vamos ver qual alternativa faz mais sentido para a nossa resposta. As vantagens desses vegetais de produzir o brasinosterol são bloquear a síntese de hormônios sexuais dos insetos e dificultar o acasalamento. Olha só, a ideia desse hormônio não é fazer com que os insetos deixem de se reproduzir. A ideia dele é fazer com que os insetos deixem de crescer, quer dizer, vai se reproduzir. Aqueles que são adultos se reproduzem, geram seus filhotes e esses filhotes não conseguem passar pelos estágios de crescimento fazendo a muda. Então dificulta o crescimento, tá? Por isso A está errada. B.
obstruir o espaço intestinal dos insetos e inibir o parasitismo. Veja bem, não está relacionado com digestão dos insetos. Está relacionado com o crescimento dos insetos. Tá? C. Estimular o rápido crescimento dos insetos e acelerar a morte precoce deles. A ideia é diminuir o crescimento. É tentar mantê-los na fase juvenil e não deixá-los crescer para diminuir o parasitismo, no caso, né? No caso, mais herbivoria. Letra D. Inibir a formação das mandíbulas dos insetos e prejudicar a mastigação. De novo, olha lá, digestão. Não vai impedir a digestão, vai impedir que esses insetos cheguem na fase adulta. Se eles não chegam na fase adulta, eles não se reproduzem e não tem mais insetos sugando seiva daquela planta ou gerando ou causando uma parasitose, uma herbivoria. Aqui ele não distinguiu qual é a relação direta desse inseto com a planta, né? E a letra E, que é a nossa resposta, olha lá. O brasinosterol mantém os insetos na fase juvenil e reduz a herbivoria. Faz sentido. Se for um inseto herbívoro e ele não chegar à fase adulta, ele não vai conseguir se reproduzir, a população desse inseto não vai aumentar bastante e a planta vai ficar tranquila com poucos insetos se alimentando ali de suas folhas, por exemplo. Tá bem? Lembra que o professor só te pede para deixar aquele joinha, conferir se é inscrito no canal, convidar um amigo para se inscrever no canal também, para conhecer o canal. Chama um amigo que você sabe que está estudando para o vestibular, seja para FAMERP ou para qualquer outro tipo de vestibular. Nós temos várias playlists aqui, né? Todas as paulistas estão aqui, as mais importantes. E não esqueça de compartilhar essa aula, tá bem? Ative o sininho de notificação e até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!